pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui ao INSS, mais um boletim informativo nessa tarde de hoje. Para você que é aposentado, é pensionista, nos acompanha, eu sou Ana Paula e trago novidades nessa tarde de segunda-feira a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, prestigiando o nosso trabalho. Nós estamos trazendo assunto de utilidade pública, principalmente a quem é beneficiário da Previdência Social. E vamos falar aí, pessoal, porque após essas eleições já estão acontecendo coisas no Brasil inteiro, inclusive pelo Congresso, onde já prepara um pacotão de medidas econômicas que eu vou trazer aqui detalhes e você pode ser impactado com essa informação, com essa decisão que o governo pretende aí tomar, tá? Então, assim, são assuntos importantíssimos de interesse de vocês. Se eu fosse você aposentado e pensionista, não sairia desse vídeo. Vou falar a respeito do 14º e de uma ajuda emergencial ainda de R$2.000 para aposentados, para pensionistas e também BPC Loas e muito mais. Então, são 4 notícias importantíssimas aqui, já agora para você nesse boletim. Então, senta o dedo no like, compartilha o vídeo. Você que é a primeira vez aqui no canal, aproveita para se inscrever. Aqui embaixo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou, estará inscrito e fará parte dessa rede de apoio que é o Alô INSS. O Alô INSS é um dos maiores canais de previdência social do país. Todos os dias tem boletim INSS atualizado para vocês e o nosso objetivo é trazer informação, orientação previdenciária e também sobre outros direitos que afetam você, beneficiário do INSS. E nós, além de ser um canal de comunicação para o público beneficiário do INSS, o Alô INSS também é uma rede de apoio, porque apoiamos a sua luta, apoiamos o direito da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, lutamos por projetos de lei que estão em andamento em Brasília. Então a gente tem um trabalho imenso aqui nesse canal e você faz parte disso. Por isso, se inscreva no canal que é de graça, para que você comece a ser notificado pelo YouTube sempre que eu postar vídeo novo. É de graça, é só clicar nesse botão inscrito e inscreva-se em vermelho. Deixa o like no vídeo, compartilha o vídeo, eu encontro com vocês para levar informação aí para todos os aposentados e bora lá, porque vocês vêm ganhando muita força com essa luta e eu tô muito feliz com todos vocês, com todos esses resultados que a gente está alcançando aí de projetos, de fortalecimento. Os aposentados estão sendo vistos de outra forma e isso é muito importante. Pessoal, e olha só, né? Manifestantes pró-Bolsonaro estão fazendo protestos, né? Alguns caminhoneiros em alguns lugares do Brasil estão paralisando avenidas, né? Algumas são parcial, outras total, porque estão contra os resultados das eleições desse domingo. E a semana começou já com quase 20 pontos de bloqueios nas rodovias federais em Santa Catarina. Manifestantes insatisfeitos com o resultado das urnas decidiram fechar as estradas. E esse pessoal dessas regiões, a maioria deram o voto ao presidente Jair Bolsonaro, né? Então a maioria apoia o presidente e por isso eles não aceitaram o resultado das urnas. Você acha que teve fraude nas urnas? Você acha que o resultado foi democrático, que é o que o povo decidiu? Você é a favor dessas manifestações dos caminhoneiros? Não é a favor? Comenta aí para mim, que eu quero entender o que vocês acham sobre isso, né? Qual que é a opinião do aposentado, do pensionista? Então vai comentando aí para mim. Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal aqui diz que vai à justiça para liberar as vias bloqueadas por caminhoneiros. E o deputado líder caminhoneiro, ele disse que esse ato é ideológico e não representa os caminhoneiros do Brasil. Ele falou que é um grupo específico, né? O líder dos caminhoneiros, ele condenou protestos contra o Lula e ele falou que jamais vai atentar contra a democracia. E o líder foi Chorão, né? O famoso Chorão, que é o líder dos caminhoneiros, e eles disseram que os protestos estão sendo feitos por um pequeno grupo, muitos estão ali em frente àquelas lojas da Havan e também falaram que talvez eles acreditam que isso seja motivo das próprias transportadoras que esses motoristas trabalham, enfim.
Eu quero saber o que vocês acharam, tá? Então, a gente viu que esses casos já está sendo aí acionada a justiça para resolver. Os caminhoneiros aí, alguns caminhoneiros que fazem parte, né, desse manifesto estão pedindo intervenção militar. Você acha que é necessidade de uma intervenção militar? Ou você acha que não? Comenta aí para mim. A polícia diz que vai à justiça para liberar as vias bloqueadas por caminhoneiros após a derrota do Bolsonaro. E a corporação afirma que a Advocacia Geral da União já foi acionada para ajuizar ações, e os bloqueios começaram ainda na noite de domingo e após o resultado do primeiro turno. E a polícia afirmou que adotou todas as providências para o retorno da normalidade do fluxo. Então, eles informaram aí que eles já estão tomando as previdências, né? E conforme for acontecendo, saindo as notícias, eu vou trazendo para vocês. Mas a gente já amanheceu com notícia aí quente, com notícia bomba, sempre acontece esse tipo de coisas e foi o que aconteceu por enquanto, né, no dia de hoje. E agora, pessoal, e mais, né, o deputado líder caminhoneiro, ele disse que o ato é ideológico e não representa a categoria, para não associar os caminhoneiros a isso, né, que é um grupo específico que ele não teria controle. E eu quero saber de vocês se vocês acham que isso tem a ver, não tem a ver, qual que é a sua opinião sobre isso, tá? Enquanto isso, eu vou trazer mais uma informação aqui importante para vocês, pessoal, porque olha só, hoje teve muitas coisas acontecendo, né? Vamos falar sobre o salário mínimo. O salário mínimo teve aposentados que foram às ruas se manifestar para que agora em novembro não tenha essa PEC que vai trazer aí que o presidente Jair Bolsonaro junto ao Congresso, né, preparam, que é uma PEC que visa taxar juros, lucros e dividendos a partir do próximo ano para poder bancar o Auxílio Brasil e também possam desindexar o salário mínimo da inflação, fazendo com que o salário mínimo seja corrigido de acordo com a meta da inflação e não a inflação real, como sempre foi feito. E o salário mínimo, em 2023, ele foi enviado uma prévia desse orçamento, só que o presidente Jair Bolsonaro disse que não é definitiva, porque eles podem alterar, né? E ainda vão alterar esse orçamento. Então, muita coisa nesses 2 últimos meses do ano vão acontecer e vocês precisam estar preparados, tá? Eu quero saber se vocês são a favor ou não da desindexação do salário mínimo à inflação. Você concorda com esse plano do governo Jair Bolsonaro referente a desindexar o salário mínimo da inflação junto ao Guedes, ou você não concorda? Vai comentando aí para mim que é importante. O salário mínimo ele é um dos principais balizadores da vida do trabalhador brasileiro e o valor dele afeta toda a economia e possíveis variações geram mudanças nos rendimentos dos brasileiros. E a previsão com o orçamento, o salário mínimo, ele não chegaria mais nem a R$ 1.300 nesse próximo ano, né? Então, o salário mínimo atual é 1.212, em 2020 ele era 1.100 e a previsão para 2023 é que ele seja em torno de 1.290, 1.293 reais em média. Era em torno de 1.310, depois foi caindo porque a inflação ela está reduzindo. E aí por isso que muita gente teme a questão dessa mudança da política pública do salário mínimo, porque a mudança tá surreal, né? Dentro do ano de 94, o salário mínimo ele era R$ 64,79. Em 95, ele teve um aumento de 42,8%, ele foi para R$ 100. Em 96, ele teve um aumento de 22% e foi para R$ 112. Aí, em 97, foi para 120, assim foi aumentando, evoluindo, né? Depois, o Brasil ele chegou numa fase que o salário não evoluiu mais tanto. O maior aumento aqui que teve dentro do histórico foi em 2003, 12,5%, né? Que o salário mínimo foi para R$ 240, ele era 200. Depois ele foi aumentando entre 9, 7, 6%, e agora querem mexer na política pública, né? Para que volte a ter esses aumentos com a inflação, mas também com o PIB, igual era antes, né? Porque era inflação mais PIB. Se desindexar, o PIB já não tem mais, né? Dentro da questão do salário mínimo. Se desindexar o salário mínimo da inflação, piorou. Então, a gente precisa acompanhar bem de perto
tudo que está acontecendo com o salário mínimo, e por isso que muitos aposentados, que são um dos grupos que não tiveram ajuda esse ano do governo, estão lutando aí para conseguir alguma ajuda financeira, só conseguiram contrair dívidas, né, empréstimo, mais empréstimo. Então essas pessoas, elas estão bem desesperadas, estão em busca de uma solução, estão dispostas a lutar pelo país e pela dignidade do salário. Então eu quero saber se você concorda com essas manifestações em relação à mudança do salário, ou você acha que não é nada necessário, você acha que o salário tá bom assim? Comenta aí a sua opinião. Enquanto você comenta, eu vou trazer mais uma notícia importante para vocês, tá? O INSS, ele prorrogou a concessão do auxílio-doença sem perícia médica, pessoal. É isso mesmo que vocês ouviram. O Ministério do Trabalho e Previdência e também o Instituto Nacional do Seguro Social prorrogaram por mais 90 dias a concessão do auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença sem perícia médica. A medida foi divulgada por meio da portaria número 40, já está publicada no Diário Oficial da União para quem quiser conferir. E com essa possibilidade, os segurados do INSS que necessitem realizar uma perícia médica podem cadastrar a documentação médica no próprio site ou aplicativo Meu INSS. Assim, o médico perito, ele pode avaliar o atestado de forma remota, portanto, fica dispensada a emissão de parecer conclusivo da perícia para os casos de incapacidade para o trabalho. Para iniciar o processo de concessão do benefício, é preciso que o segurado faça a solicitação através do Meu INSS, site ou aplicativo, porém é preciso prestar atenção, pois essa modalidade de concessão não está disponível para o auxílio-doença acidentário. E além disso, a duração do auxílio-doença será de apenas 90 dias, mesmo que não consecutivos. E caso o segurado necessite estender o prazo do benefício, é preciso solicitar uma perícia médica presencial. E para solicitar a concessão do benefício por essa modalidade, você pode acessar o próprio site do Meu INSS, tá bom? Então, informação aí de utilidade pública para vocês, compartilha, porque tem muita gente que não sabe, tá guardando a perícia, sendo que às vezes nem é necessária e pode agilizar muito esse processo de espera da decisão que você está guardando do INSS, combinado? E agora, pessoal, se preparem para essa notícia, porque olha só o que aconteceu. Após derrota, Bolsonaro prepara pacote de medidas na economia. Governo dará vazão a projetos. Olha só que importante essa matéria. E olha só, né? Nos próximos dias foi confirmado por alguns interlocutores do Congresso, tá? Que 2 dessas propostas devem ser assinadas pelo mandatário. E uma delas é a criação do Fundo Garantidor por medida provisória destinado a financiamentos habitacionais para pessoas de baixa renda e também trabalhadores informais. E a ideia do fundo, segundo assessores do Planalto que participaram das discussões com o Ministério da Economia, é permitir que os trabalhadores com ganhos mensais de até R$ 2.400 possam contratar recursos do fundo para completar o valor das parcelas do crédito habitacional. Esse daqui, na verdade, eles já haviam anunciado sobre a questão do FGTS futuro e o governo há de regulamentar, então, essa medida, tá? Uma outra coisa também, técnicos da economia afirmam que com esse veículo financeiro, o tomador informal poderia arcar com mensalidades maiores. Então, assim, o governo autorizou, né, o uso do FGTS futuro para poder comprar uma casa. Então, muita gente vai olhar a idade, né, do trabalhador, tempo que ele tem ainda de previsão de trabalho, com a média salarial dele, quanto de FGTS ele teria em X anos. Então, eles vão fazendo essa previsão para conseguir financiar. E eles querem ajudar também nesse financiamento as pessoas, trabalhadores, né, que são autônomos, né, informais, tudo bem? E hoje, eles só conseguem empenhar, em média, 17% dos seus rendimentos mensais devido às dificuldades de comprovação de renda. Com esse fundo, poderia chegar a 27%, tendo a chance de comprar imóveis de melhor qualidade com parcelas mais alinhadas com seus ganhos reais. A medida também beneficia o setor de construção, que pleiteou a mudança junto ao Ministério da Economia Paulo Guedes, devido às restrições impostas pela legislação eleitoral. Essa medida tinha sido adiada, porque na avaliação do governo funcionaria
como uma propaganda em favor do presidente. Em outras frentes, Bolsonaro deve assinar uma medida provisória criando o programa Brasil de Semicondutores. É um plano para que grandes indústrias se instalem no país e passem a fabricar chips mediante incentivos fiscais, subsídios e até dinheiro do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O plano é uma revisão das regras dos PADs, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, criado por Lula em 2007 e que condicionou isenções de tributos a investimentos em pesquisas e desenvolvimento. E a novidade é a possibilidade das empresas interessadas procurarem o BNDES para financiar a sua operação no país. Então, pelo menos duas das medidas que o governo pretende anunciar foram reveladas e as outras ainda não. Surge muita especulação de se liberar um 13º salário para o Auxílio Brasil ou, quem sabe, até um 14º salário para os aposentados, já que o governo não ajudou os aposentados nesse momento de pandemia. Foi o único grupo que não recebeu ajuda por parte do governo. Então, talvez ele, reconhecendo a importância que os aposentados tiveram nas urnas, e isso vai servir de lição não só para o presidente da República, mas para todos os demais parlamentares, né, como deputados e senadores, que vão ver que o aposentado faz diferença. Então isso vai trazer oportunidades também, pode trazer, né, para os aposentados, tá? E olha só, pessoal, dentro dessas medidas, o que a gente está pedindo também para que o governo possa interceder e independente de resultados das eleições e possa ajudar os aposentados e pensionistas. Existem aqui dois projetos, um projeto e o outro é uma sugestão legislativa, porque o senador Paulo Paim não avançou essa ideia legislativa no Senado. 14º salário e tem o abono de 2.000, que vocês se lembram que é a ideia legislativa. O projeto de lei provavelmente vai ficar engavetado aí, até pelo menos essa próxima gestão, que a gente espera que possa ter um olhar para o aposentado, e se não tiver, a gente vai cobrar e a gente vai acompanhar e a gente vai continuar nessa luta. Não importa que é um ou outro que ganhou, nós temos que fazer a nossa parte, que é cobrar e exigir que olhem para os aposentados. Senão já viu o resultado e já sabe que o aposentado tem poder, né, de na próxima eleição reeleger outro, tirar, né, da cadeira ali do presidente, do deputado, do senador, aquele parlamentar e colocar um parlamentar que defenda a luta da pessoa idosa, do aposentado, do pensionista, da mesma bandeira que a gente. E olha só, o 14º salário, ele é muito solicitado, pessoal. É os jornais, é a grande mídia pressionando, é o aposentado nas redes sociais, é a gente cobrando e conversando com interlocutores do governo, mas é um projeto que, infelizmente, ele teve um retrocesso quando chegou na última etapa da Câmara dos Deputados, e agora a gente está tentando ver se o governo ajuda com a medida provisória. Um 14º salário, não consegue pagar até 2 salários mínimos, pague os R$600, que seja um auxílio emergencial, e coloque os aposentados de forma temporária por um mês, pelo menos, no Auxílio Brasil. Enfim, alguma coisa dá para fazer, basta o governo querer e nós precisamos pressionar para acontecer. Já o abono de 2.000, ele está parado com o senador Paulo Paim. Nós temos que cobrar o Paulo Paim sobre esse abono de R$2.000, porque é uma outra oportunidade de luta para a gente poder ajudar a pressionar e fazer avançar no Congresso, enquanto o 14º não anda. Então, assim, não é porque um projeto tá andando que o outro fica parado. Tem que andar com os dois. O que passar na frente, ok. O importante é ajudar o aposentado. Então, nós temos que cobrar, viu, pessoal? Cobra o senador Paulo Paim. Cobra o presidente Jair Bolsonaro. Vamos fazer pressão no presidente Lula, né? Agora que foi eleito aí, candidato eleito pelo Brasil para assumir ano que vem. Vamos cobrar todos. Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, presidente do Senado e Câmara, né, deputados, senadores, principalmente, pois eles que mandam ali no Congresso, eles têm o poder de colocar em pauta, mas vamos trabalhar essa luta juntos, combinado? Então essas são as notícias. Vamos ver esse próximo pacote aí de medidas econômicas que o governo deve acionar em breve, e aí eu vou trazendo detalhes para vocês. Então fiquem atentos aqui ao canal. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.